O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Meus dias correm mais rápido do que a lançadeira no tear e se consomem sem esperança. Ouvimos este trecho da liturgia de hoje, é uma passagem do livro de Jó. Diante de todo o sofrimento que ele passa, ele se sente como um escravo exausto que suspira pela sombra, ou como um empregado exausto que quer o seu pagamento, ou a gente poderia traduzir até na linguagem do século XXI, que quer as suas férias. Mas diante de tudo o que ele perdeu, e Jó perdeu muita coisa, ele vê sua vida como dias que correram muito rápido, rápido demais. Embora as passagens da liturgia de hoje sejam bem diferentes, existe um fio comum em todas elas, que é o seguinte: é a urgência, a rapidez. Jó sente os dias correrem rápido. São Paulo sente urgência em evangelizar. Ai de mim se eu não evangelizar. Por isso me fiz tudo para com todos, fraco com os fracos, escravo em relação a todos, para ganhar o maior número possível. A gente sente a urgência de São Paulo aqui. E no Evangelho, segundo Marcos, o relato é bem simples. Acontece muita coisa, mas a gente vê claramente que Jesus tem pressa. O relato tem pressa. Ele cura a sogra de Pedro da febre. Um parênteses, a gente vê como é bonito que Deus se preocupa com o pequeno e o grande. Uma pequena febre, mas ele a toma pela mão e a cura. E ele expulsa o grande mal, que são os demônios. Deus se preocupa com as coisas grandes e as coisas pequenas. Mas ele cura a sogra de Pedro, depois cura todos os doentes e enfermos e possessos, acorda de madrugada para orar sozinho em um lugar à parte, e depois ele sai para outra cidade para evangelizar com seus discípulos. O tema maior de Jó, na verdade, é o sofrimento. E esse tema se liga ao Evangelho porque Jesus é aquele que nos alivia dos nossos sofrimentos, nos livra dele com a sua proximidade e com o seu poder de cura. O sofrimento não é o que Deus deseja para nós. Ele tem o poder de estar conosco e de nos tocar e nos curar nos nossos sofrimentos.
A carta de São Paulo se liga ao Evangelho por causa do tema da evangelização. Mas em todos a gente vê o tema da urgência, que deveria ressoar em nós também. Nós deveríamos também sentir esta urgência de Jó. Meus dias correm mais rápido do que a lançadeira do tear. É a mesma pressa de Jesus e deve ser a nossa. Os nossos dias estão contados e nós não sabemos quantos são. A gente deseja que sejam muitos, que sejam até os 90 anos, 100 anos, mas a gente não sabe. Os nossos dias estão contados, não para a gente viver com medo, mas com um senso de urgência, sim, como Jesus tem pressa no Evangelho e São Paulo também tem. Isso é uma coisa mais fácil de sentir, claro, quando a gente fica mais velho ou quando perdemos algo que nós valorizamos muito, como Jó, que perdeu os filhos, a saúde, as riquezas. Mas não é verdade que só os idosos sentem isso. Muitos jovens são capazes de sentir essa urgência. A gente não pode esquecer que a maioria desses santos famosos que a gente venera eram bem jovens quando sentiram o chamado de Jesus pela primeira vez. São Francisco morreu com apenas 45 anos de idade. Ele foi chamado a abandonar tudo, ele não tinha 30 anos. A Virgem Maria, quando recebeu a Anunciação, tinha apenas 15 anos de idade, era uma moça. Tantos santos famosos na história da Igreja eram bem jovens quando tiveram essa experiência de urgência de se entregar a Jesus Cristo e a colaborar com Ele. Santa Jacinta e São Francisco, que viram Nossa Senhora em Fátima, ela era tão nova que no processo de canonização dela, da Santa Jacinta, tiveram muitos padres que falaram: olha, será que ela tinha consciência do que ela estava fazendo? Será que ela realmente pôde corresponder conscientemente? Chegaram à conclusão que sim, que Deus dá esta graça, inclusive a pessoas muito jovens. Santa Teresinha, São Domingos Sávio, um dos santos mais jovens da Igreja por muitos anos, foi um dos meninos que São João Bosco, que nós comemoramos alguns dias atrás, que ele evangelizou, morreu com apenas 12 anos de idade. Beato Carlo Acutis, Santa Maria Goretti, que está aqui debaixo do nosso altar. Padre Chagas mencionou aqui, há umas semanas atrás, nesta missa, a história do Nelsinho Santana, com apenas 9 anos de idade, que se apaixonou por Jesus Cristo na Eucaristia, ofereceu o seu sofrimento, a sua doença e o seu câncer no hospital pelas outras pessoas e teve desejo de se encontrar com Jesus Cristo no céu na noite de Natal. Jesus tem pressa. Jó sente seus dias passarem. São Paulo sente urgência de evangelizar, renunciando a tudo. A fé é algo sério, nos convoca com urgência. Convertei-vos e crede no Evangelho. É a pregação de Jesus, simples e direta, e vale para nós. A fé sempre nos chama à conversão, e se nós não sentimos necessidade de nos converter, algo está errado. Nós não estamos ouvindo bem o Evangelho, porque a pregação de Jesus é essa: convertei-vos e crede no Evangelho. Precisamos mudar. É um chamado forte. Mudar em quê? Talvez no apego a coisas, talvez no apego desordenado a certas pessoas, talvez no apego desordenado de si mesmo, na vaidade, talvez no desejo de ser reconhecido, na sensualidade, na castidade, na forma de tratar os outros, no jeito que eu sou em casa, em algo que eu faço no meu trabalho. E crer no Evangelho quer dizer no amor de Deus manifestado em Jesus Cristo, na sua presença e na sua pregação, e aceitar toda a pregação de Jesus, não apenas parte dela, não apenas a parte que me agrada, aceitar toda, inclusive, ou melhor, principalmente a parte que me incomoda, porque é esta que é o convertei-vos. No Evangelho, Jesus traz 3 coisas, Ele faz 3 coisas: Ele cura e liberta, quer dizer, Ele faz o bem,
a caridade, ele acorda cedo e reza ao Pai, e ele prega o Evangelho. É a mesma coisa que a igreja deve fazer. A igreja, corpo de Cristo, faz isso. Tudo que a igreja faz é uma dessas três coisas. Ela faz o bem, ajuda quem precisa, principalmente os pobres em dinheiro, em saúde, os espiritualmente pobres, os ignorantes, os pobres em sentido. Ela adora e ora a Deus, que é isso que a gente faz na liturgia, em cada sacramento. A Eucaristia mesmo é uma grande oração ao Pai, que nos una ao sacrifício de Cristo e à sua vida que se oferece eternamente no céu. A missa é uma grande oração a Deus. E evangeliza, ensina os caminhos do Senhor. E nós também, como propósito concreto, podemos pensar: o que Jesus me pede que eu me converta? Na caridade? Em olhar menos para mim? Em encontrar tempo, paciência para os outros? Ah não, mas eu ajudo bastante os outros. Mas será que a gente ajuda e tem paciência com as pessoas que o Pai quer que nós tenhamos? Porque a gente às vezes escolhe com quem a gente quer ajudar e quem a gente quer ter paciência. Será que a gente ama e ajuda aquelas que o Pai nos confiou de maneira especial? Não, mas eu tento ser bom com todo mundo, que é muito bom, inclusive, isso é maravilhoso. Mas não podemos nos esquecer que o próprio Cristo, quando andava sobre a terra, não conseguiu curar todas as pessoas. Na sua humanidade, ele era limitado. Ele teve que escolher aquelas que ele julgava que era o Pai que o pedia, e ele teve que confiar e partir para outro lugar, sem poder curar todos que o procuravam, como diz São Pedro no Evangelho. Todos estão te procurando. Jesus renunciou à vaidade e falou: não, mas eu preciso ir para outros lugares que o Pai me confiou para evangelizar também. Nós também, às vezes, podemos estar muito preocupados em ajudar a todos de maneira tão ansiosa que não ajudamos aquelas pessoas que o Pai nos confiou de maneira especial, que são a sua vontade. E não confiamos que Ele vai socorrer aquelas que nós não conseguimos ajudar. Eu sei ser servo dos outros, como São Paulo, sei ter paciência, renunciar. Na oração, também precisamos nos converter. Jesus acordava cedo para orar ao Pai. Se Jesus orava, Ele que é Deus, sentia necessidade de orar, e nós que não somos, não temos mais ainda a necessidade em orar com confiança e mais ainda com disposição de mudar se Deus nos pedir algo, em estar aberto para nos enxergar como Deus nos enxerga. Tudo isso vem na oração, se enxergar como Deus nos enxerga, é algo que a gente pode pedir para Ele. Na evangelização, quer dizer, na intimidade com a palavra de Deus, porque só é capaz de evangelizar quem foi evangelizado antes. Na intimidade com a palavra de Deus, no desejo de conhecer o seu ensinamento, principalmente através da igreja, e no testemunho desse ensinamento aos outros, aos que Deus colocou próximo de nós. Que através desta Eucaristia, a palavra que ouvimos, nos insira na pressa, na urgência do caminho do Senhor, e que o Senhor nos dê os dons do Espírito Santo necessários para que acompanhemos o seu passo. Amém.